Muito boa noite, estamos ao vivo, hoje dia 7 de fevereiro de 2022, 20 horas, começando eu acho que a live mais aguardada de 2022, com absoluta certeza. Mas olha, a live que nós mais recebemos perguntas e questionamentos para endereçar ao gestor, no caso a gestora Érica Souza, seja bem-vinda, ela é responsável pela área de Office da 20 Partners, seja bem-vinda, Érica. Obrigada, professor Baroni, é um prazer estar aqui. Vamos lá, muito bem. Hoje temos muita coisa. Antes de iniciarmos, quero lembrar vocês que estamos aí no 5º aniversário da Suno. Cadastre-se no grupo VIP e receba antecipadamente ofertas e bônus. Tem toda a orientação aqui embaixo para vocês. Ô, Érica, eu vou te pedir hoje licença para a gente fazer de um jeito diferente. Não dá hoje para você falar do fundo, como é que tá, porque foi um bombardeio de perguntas. Na verdade, desde ali do finalzinho de dezembro, início de janeiro, a gente foi muito pressionado para fazer live. Só que nós escrevemos o relatório, tudo certinho, porém, eu queria fazer a live com você. E para fazer uma live com você, a gente precisava esperar a conclusão da oferta para que a gente não pudesse ter nenhum problema, nem do nosso lado e nem do lado de vocês. Então, eu quero fazer um bate-bola. São dezenas de perguntas, eu quero ver se a gente responde todas elas. Ainda tem que olhar o chat aqui, então hoje eu vou ficar meio jogando aqui, batendo o escanteio, correndo para cabecear, e você vai tocando daí. Combinado então, Érica? Combinado, vamos lá. Bom, Érica, eu não poderia começar de outro jeito, já não dando uma canelada de vez, entendeu? Vocês, então, salvaram a Rede Globo. A Rede Globo estava quebrada e a 20 Partners salvou a Rede Globo, uma empresa falida. Como é que isso chegou para vocês? Que eu acho que foi a pergunta que a gente mais recebeu aqui, que vocês estavam sendo, assim, muito amiguinhos da Rede Globo e péssimos para o cotista. Fala um pouquinho para a gente disso. Absolutamente não. Duas informações que são importantes. Primeiro, a Rede Globo é uma empresa altamente capitalizada, tá? Essas informações, elas são públicas. A Rede Globo hoje é uma empresa com 17 milhões em ativos, 7 bi de caixa líquido positivo, ou seja, tirando todas as dívidas, é uma empresa com 7 bilhões em caixa. Então, definitivamente não é uma questão de uma venda para gerar caixa, para salvar a Rede Globo, esse não é o ponto. Aqui é um processo que tem muito mais a ver com um redirecionamento da empresa para o core business deles, ou seja, para focar. Sempre foi uma empresa muito patrimonialista, então eles sempre carregaram muito mais ativos do que era necessário, e é sempre muito mais eficiente para uma empresa, em vez de carregar no seu balanço uma série de ativos que não estão rentabilizando, que ela possa gerar liquidez com esses ativos e focar esses recursos no investimento principal deles. E é isso que eles estão fazendo. E, além disso, eles estão carregando, por exemplo, a parcela de cotas do Vino com uma rentabilidade que antes não existia, porque era um imóvel que estava ali parado, sem gerar esses recursos. Então, é muito mais uma reestruturação e uma readequação do que uma necessidade de caixa. Uma necessidade de caixa, com certeza, não existe. E só um outro ponto, eu sei que é para ser bate e volta, mas só um outro ponto que eu acho que é crucial para entender essa operação é o preço que a gente comprou. Dizer que a gente foi muito... Pelo contrário, a gente comprou aqui abaixo, a gente comprou a R$13.400 o metro quadrado. Eu acho que a maior certeza que a gente tem de que a gente comprou num preço muito defendido e com um grande upside para o fundo é que a gente já está sendo procurado por outros players que acharam um preço muito bom. A gente recebeu elogios de outros concorrentes, digamos assim. Então, acho que essa é uma boa prova. E quando você olha para o mercado, de fato, eu acho que a gente comprou num preço com bastante upside para a gente aqui na frente. Muito bem. Um ponto, Érica, ainda sobre a questão da Rede Globo, a gente vai fazer todas as perguntas, pessoal, podem ficar tranquilos. Eu combinei com a Érica que eu não ia dar rodeios, eu tinha que ser direto. Érica, muita gente fala assim, tá, nós não temos os dados atualizados de 2021 da Rede Globo, mas claramente ela está com lucro decrescente e com margens decrescentes. Só para eu entender, essa operação ou essa nova abordagem da Rede Globo é justamente para direcionar mais, ou recuperar mais as margens dela e direcionar mais ao core, que é realmente a parte de mídia, ser menos patrimonialista e mais mídia. É isso que eu entendi? Confere?
Eu acho que assim, obviamente, é importante muito ouvir deles, mas assim, o momento de qualquer empresa agora de comunicação e mídia como a Globo é um momento de reestruturação. Você tem que comprar novos tipos de conteúdo, você tem que se adaptar a um novo mundo, né? Então, é muito importante que você gere recursos para exatamente isso, para você focar na aquisição. É uma fase de investimento, eu diria assim, porque é uma fase que você tem que comprar novos conteúdos, investir em novas plataformas. É um momento que me preocuparia se, por exemplo, eles não estivessem fazendo nada, se eles estivessem sentados aqui sem fazer nenhum redirecionamento num mercado que está mudando muito rapidamente. Mas é muito interessante acompanhar de perto exatamente esse movimento, porque é claro que tem, se você for olhar, você não vai conseguir gerar os mesmos resultados com a mesma plataforma que você tinha antes, porque o mercado mudou. E eu Uhum. acho que esse movimento de, por exemplo, venda dos ativos imobilizados para gerar recursos e investir no que é o novo formato de comunicação, mídia, conteúdo, etc., é exatamente o que a gente gostaria de ver para uma empresa como eles. Então, eu acho que isso dá um certo conforto, né? Ok. Outra crítica que vocês receberam muito, que chegou aqui para a gente, foi a reavaliação negativa do patrimônio. Que isso foi meio que um bem bolado para se fazer uma emissão que, ao invés de fazer uma emissão abaixo de patrimonial, vocês abaixaram o patrimonial para fazer. Eu queria que você falasse sobre como é que isso aconteceu aí nos bastidores, por que dessa reavaliação negativa, etc. A reavaliação ela é feita todo ano, por um avaliador independente, tá? A gente tinha feito a avaliação com a CBRE nos anos anteriores, dessa vez a gente fez a avaliação com a Cushman e a avaliação veio 5% abaixo, assim, não foi uma essa avaliação, gente, ela não passa, pela gente, né, não é um número que sai da gestão, é um número que vem de um terceiro, que é um avaliador. Ela é sempre feita no final do ano, a gente esperou sim a avaliação para finalizar a operação, no sentido de que a gente queria ter um valor justo para a transação dos dois lados. E não dava para a gente fazer isso com o valor de um ano atrás, né? Que era a avaliação de um ano atrás. Então a gente tem um valor que reflete o que, na visão desse avaliador, que é a Cushman, reflete a realidade, e a transação foi feita com base nesse número. Mas não é um número que é gerado pela gestora, acho que são, né, pela Tá. gestão. É um número terceiro. Não parte de você, tipo, eu quero que seja assim. Não E é como é que isso. funciona? Só para deixar claro, né? Isso tem muito a ver com as premissas que esse avaliador está usando, porque no fundo ele faz um fluxo de caixa descontado. Para os ativos que têm contratos muito longos, etc., essa avaliação é muito pouca, porque você só varia a taxa de desconto praticamente. Mas se você tem um ativo que tem alguma exposição, que o contrato vai até, vamos supor, 2025. Esse avaliador ele vai estimar um valor de locação que ele acredita que é o valor para aquele ativo no mercado, uma vez que acaba essa locação, e ele também estima uma espécie de um percentual de renovação, de probabilidade de renovação do contrato atual. E com isso ele chega numa métrica. E aí você tem a taxa de desconto. Então você tem basicamente duas coisas variando aqui. O valor que esse avaliador enxergou de mercado e a taxa de desconto, né? E esse número não é um número que sai da gente, né? Como eu falei. E às vezes até por essa mudança de avaliador, às vezes usam premissas diferentes, e às vezes isso acontece. Então, Muito bem. Bom, outra coisa, gente, ó, Érica, eu tô te pedindo desculpa antecipado porque foi um bombardeio, então já tô não, e eu adiantando. tô aqui, ó, tentando Vai ter. responder rápido, achando que é tipo aqueles programas de. Não, mas e não para de chegar gente, já estamos com quase 700 pessoas ao vivo aqui, então tá realmente as pessoas perguntando muito. Outra questão que chegou muito, foram muitas críticas que vocês, poxa, tomaram uma dívida IPCA mais 6,95 e compraram um ativo a 7,6. Mesmo que você fale que a 13 mil e poucos reais o metro quadrado foi bem defendido, mas as pessoas estão fazendo essa conta e falando, poxa, esse AUE todo por causa de 1 centavo a mais de rendimento, precisava mesmo fazer isso? Então, quero que você explique essa equação risco-retorno do fundo a partir de agora. Inclusive, saiu o relatório antes de começar a live, daqui a pouco a gente vai comentar. Então, eu queria que você mostrasse um pouco dessa equação para o pessoal, por favor. Beleza. Primeiro, assim, o que a gente está gerando aqui de resultado adicional, essa não é uma dívida que tem carência de juros, tá? Primeiro ponto. Então, o resultado que a gente está vendo desse ano, digamos assim, ele é o base, né? A gente não tem um efeito negativo nos anos subsequentes por conta de um início de pagamento de juros, tá? A gente tem carência de 12 meses de principal, lembrando que o principal ele não afeta o rendimento,
né? Ele afeta, obviamente, fluxo de caixa, porém não rendimento. Então, esse valor que a gente está vendo aqui já é o valor, digamos assim, estabilizado dessa operação. Então, quando a gente fala aí do adicional que essa operação gerou, já é líquido desse fator. E eu acho que tem uma questão conceitual de como uma operação alavancada ela deveria ser avaliada, né? Imagina, vou fazer de uma forma bem simples assim. Imagina que eu comprei esse ativo pelo cap de 7,6. E aí vamos imaginar que ele andou inflação um ano depois, seja lá qual for a inflação, e eu venda ele pelo mesmo cap daqui a um ano. Quando eu vender ele pelo mesmo cap daqui a um ano, eu vou ter ganho, não é só a inflação que incidiu em cima do rendimento. Eu vou ter a inflação mais não é só o cap que incidiu em cima desse rendimento, eu vou ter a inflação mais o cap. Porque eu vou incidir esse cap em cima de uma base que gerou essa inflação. Então, é aí que tem a diferença de como o IPCA mais ele incide dentro de um fluxo de um fundo imobiliário. Então, é muito difícil você avaliar só o aluguel. Você tem que avaliar o aluguel e o quanto isso está refletindo no seu preço total. Então, se você for olhar essa operação em um ano, você vai ter esse fluxo completo. E aí, imagina que você quita essa dívida, eu vou estar quitando esse IPCA mais 6,9, mas eu vou ter o IPCA mais 7,6. É assim que a gente avalia a operação. Muito bem. Ô, Érica, hoje, agora há pouco antes da live, vocês publicaram um relatório e deram um guidance até junho de 2022 entre 32 e 36 centavos. Você acredita, pessoalmente, que o fato de vocês terem lucros acumulados anteriormente e a distribuição está mais elevada, as pessoas misturaram um pouco das duas coisas, ou seja, a queda da distribuição associada ao negócio, não entendendo muito bem aquele lucro acumulado. Você acha que teve alguma falha de comunicação em tudo isso? Ou, afinal de contas, são 103 mil cotistas hoje no Vino 11. Você acha que... Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Rodrigo Coelho em 2017. Você acha que às vezes a 20 dá uma escorregadinha nessa parte da comunicação ou você acha que o relatório estava claro sobre isso? Eu acho que, assim, rever o que a gente está fazendo e entender é sempre muito dinâmico. Às vezes, uma coisa que para a gente está muito clara e a gente acha que está muito clara, não está. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer sempre. Desculpa, Agora, parênteses. Comunicação não é o que a gente faz, é o que as pessoas entendem, né? Tem esse detalhe. exatamente, exatamente. Então, eu acho que a reflexão ela é sempre válida. E a gente não está aqui para fazer um trabalho de um ano, tanto que, né, isso que aconteceu lá atrás, a gente está sempre melhorando. Então, se for um ponto para a gente repensar, acho que vale a reflexão internamente, sem dúvida. Mas olhando para o que como a gente entende o fundo, e a gente até tentou passar um pouco essa mensagem no relatório mensal desse mês, que é quando a gente podia de fato, né, falar sobre a operação depois de concluída, que eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender no patamar de rendimento do Vino a gente vinha distribuindo um rendimento recorrente ao longo de 2021 de mais ou menos 7,7, tá? A gente distribuiu por conta de um trabalho de gestão ativa, no qual a gente vendeu um ativo, que era a loja da Renner, e gerou um lucro imobiliário de 20 milhões de reais, a gente saiu desse patamar de 7,7 para um patamar de mais de 10. Então, essa é a diferença do resultado, digamos, não recorrente, mas que tem o seu valor, porque é um resultado de trabalho de gestão ativa, e é um resultado que mostra, às vezes, o valor que está ali subentendido no valor dos ativos que não é visto todo dia. Então, a gente teve uma oportunidade de girar o portfólio e gerar esse resultado imobiliário e a gente fez isso. E isso fez a gente sair desse 7,7 para esse yield de mais de 10 ao longo de 2021. E agora a gente está voltando para um rendimento recorrente, que é um rendimento de aproximadamente 8. Então, a gente ainda teve esse crescimento, se você olhar, né, para o que era o recorrente do que a gente está estabilizando pós-operação da Globo. E eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que não só a gente está falando de um rendimento que é muito competitivo dentro da indústria que a gente está, né, dentro de fundos imobiliários do segmento de escritório, mas principalmente porque a gente está falando de um rendimento de mais de 8% líquido, que é proveniente de uma receita que tem mais de 70% de contratos atípicos e de longo prazo. Então, a gente está falando de um rendimento que tem uma estabilidade muito grande. E é muito difícil você olhar uma métrica só quando você está avaliando qualquer investimento, qualquer decisão de investimento, ela tem que passar por um todo. Então, aqui é um conjunto para a gente é uma visão muito clara. Eu tenho um fundo que gerou um rendimento recorrente em 2021 muito saudável, fruto da nossa taxa de ocupação, fruto da baixa inadimplência que a gente teve, que ficou ainda maior por conta de um trabalho de gestão ativa, e agora a gente está estabilizando de novo num rendimento que, além de ser muito competitivo, ele tem características de risco-retorno que, quando você compara com a indústria, eu diria que são únicos. Muito bem.
Ô, Érica, outra crítica também que é com relação à Globo como locatária e cotista. Então, deixa eu chegar lá. Primeira questão, 70% hoje do fundo, em termos de locação, está nas mãos estão com 3 locatários, que é a própria Globo com 39%, a 20 com 19% e a Vitacom com 12%. Então, está praticamente aí mais de 2/3 do fundo com 3 locatários. É uma preocupação, embora você tenha contratos atípicos que deixa bem defendido. A outra preocupação que deriva dessa é como é que fica a Rede Globo como cotista. Tem muita gente preocupada que a Globo vai sair agora desovando cotas no mercado secundário e que isso vai trazer uma pressão, ou seja, esse fundo vai demorar anos para voltar ao patamar anterior. Então, eu queria que você primeiro falasse da visão da concentração de locações e depois na concentração da Globo como cotista, e se você puder já adiantar o percentual exato dela, isso seria legal. Perfeito. A Globo hoje tem 19% do fundo, tá? E a gente, no contrato, a gente tem uma regra muito específica com eles, que eles não podem vender mais do que 20% do volume diário do fundo. Então, o volume de negociação deles nunca vai poder passar 20% do volume do fundo, e isso é uma maneira muito simples de você fazer com que eles não tenham nenhum movimento que pressione preço, e pelo contrário, eles acabam gerando uma liquidez constante. Então, a gente tem aqui o que eu diria um win-win situation nesse caso. Porque eu poderia negociar isso de 2 formas. Pede um lock-up de 1 ano para a Globo, dá 1 ano, ele começa a desovar isso no mercado. Não. O que a gente tem aqui é um contrato com eles que eles obrigatoriamente vão ter que ficar no médio e longo prazo aqui com a gente. E eu acho que isso responde 2 perguntas. Uma mostra que a Globo não fez esse deal simplesmente para sair gerando liquidez e colocando caixa para dentro, que eles estão alinhados com o fundo, porque eles vão demorar a sair, eles sabem disso. Sim, o Vino gira aí numa liquidez de mais ou menos 2 milhões, eles só vão poder fazer 20% por dia. Então você imagina o volume que foi feito aí, que é algo em torno de 160 milhões da posição, e que eles vão ter que fazer picado ao longo do tempo. Então, isso dá um conforto de que eles não vão conseguir pressionar preço e que eles estão alinhados no médio prazo. E ainda por cima, você gera quase que o trabalho de um market maker ali, né? De ter sempre uma oferta na pedra. Então, eu acho que nesse ponto a gente está muito confortável, tá? E respondendo a sua outra pergunta, né, em relação a nossa concentração, eu acho que 2 pontos, né. A gente nasceu com uma concentração muito maior do que a gente tem hoje até, né, e a gente era muito criticado por isso. Eu acho que é muito natural a gente ir crescendo o fundo e essa concentração vai diminuindo, né. A própria Vinci já teve uma representatividade no fundo muito maior. E eu acho que uma coisa seria a gente ter esses contratos como contratos típicos e outra coisa é a gente olhar isso como um contrato atípico. Então, para a gente, na verdade, a gente vê isso como um grande upside, de eu ter aqui 70% da receita tá entre esses contratos, mas são contratos atípicos e de longo prazo. Então, eu acho que a gente está bem confortável e a tendência é que, ao longo do tempo, assim como aconteceu com o contrato da Vinci, esses contratos vão sendo diluídos conforme a gente vai crescendo o fundo. Então, até esses contratos se encerrarem, a representatividade deles no fundo já vai ser muito menor. E eu acho que esse é um trabalho constante de crescimento e amadurecimento do fundo, né? Muito bem. Érica, já quase 1.000 pessoas nos acompanhando. Eu estou fazendo todas as perguntas possíveis. O pessoal às vezes fala assim, o Baroni não pergunta aqui, outra ali. Eu estou fazendo todas possíveis. Prometi para a Érica que eu queria passar por todos os pontos aqui, mesmo que a gente passe um pouquinho do horário. Érica, eu fiz a conta, tá? Dão 400 pregões aqui, fazendo uma conta bem rápida, seria um equivalente a 400 pregões aí para sair totalmente da posição. Não sei se a Globo vai sair, eu acho que é ela que seria a melhor indicação para responder, não somos nós, né? E eu nem a Érica, né? Ô, Érica, crítica muito forte que chegou para a gente aqui, que vocês estariam desvirtuando completamente a proposta inicial do fundo. Ou seja, quem quer laje corporativa clássico, prédião, Faria Lima, todo mundo sabe o que comprar. Quem queria comprar boutique office, aqueles prédios charmosinhos, queria comprar Vino. E, de repente, essa operação com a Globo desvirtua um pouco o perfil. Como é que você pensa e como é que você entende esse raciocínio, por favor? Eu entendo total, porque a nossa primeira reação é muito essa, quando a gente olha o imóvel por fora. Porém, eu vou dizer que visitando o imóvel por dentro, eu discordo muito dessa visão. O imóvel ele é muito mais aderente à nossa estratégia do que ele pode parecer num primeiro momento, e até uma pena que a gente não tenha mais Coloca imagens. foto.
Coloca a foto. Eu vou ver se a gente consegue. Algumas imagens a gente não conseguiu autorização para dividir internas, mas eu vou tentar explicar um pouco como é que é o conceito, tá? Tá. Basicamente, o imóvel é dividido em dois imóveis, né? Tem a torre corporativa e você tem o que a gente chama de módulos de produção. A torre corporativa, só para explicar, é uma torre absolutamente padrão, tá? É, com 14 mil metros, então não é uma torre gigante, 14 mil metros, que acabou de passar por um retrofit interno da Globo, de layout principalmente. A Globo já readaptou todo o prédio para o que seria o novo formato, digamos assim, pós-pandemia. Então, já não tem mais aquela coisa do lugar marcado, você não tem mais a sua mesa, já é aquele formato mais hot desking, você tem já muito mais áreas de convivência, eles aumentaram as áreas de coffee, aumentaram as áreas de salas de reunião individuais para você poder fazer Zoom e etc. Então, quando você anda por dentro da torre, ela já está muito mais aderente do que muitos outros ativos, do que a gente acredita que seja o novo formato de uso de um corporativo, tá? Esse é o ponto um, que é a torre. E aí, falando um pouco do que eu acho que gera ainda mais dúvida, que são os módulos de produção, esse para a gente, na verdade, é um grande upside que a gente enxerga, porque o que é o módulo de produção? Ele, na verdade, é uma grande área corporativa, onde funcionam principalmente as áreas editoriais da Globo, tá? Então, normalmente você tem um pequeno estúdio do jornal, e eu acho que isso todo mundo vai reconhecer, porque às vezes você está assistindo o jornal e você vê no fundo as pessoas trabalhando. No fundo, a maior parte do módulo de produção são aquelas pessoas sentadas trabalhando, que é um ambiente corporativo padrão. A diferença é que, como na ponta você tem esses pequenos estúdios, você tem um pé direito de 12 metros de altura, o que seria absolutamente desnecessário para qualquer corporativo. Então, o que a gente enxerga aqui, né? Na verdade, a gente enxerga um grande upside, porque você imagina que a Globo sai do prédio daqui a 15 anos, eu consigo aumentar consideravelmente a minha área locável sem nem sequer mexer na volumetria. Não estou nem entrando aqui na questão do potencial do terreno. Estou falando só de aumentar a área locável dentro daquela volumetria que eu já tenho. E andando por ali, eu acho que isso é super importante. Assim, os estúdios eles representam uma parte relativamente pequena ali do todo, e quando você olha para esse formato com o pé direito amplo, e é um espaço muito mais aberto do que uma torre, né, porque ele é muito mais horizontal. E isso é um espaço que eu imagino que tem tudo a ver com o que várias empresas estão buscando. Eu falo isso até como 20 locatária, digamos assim, né, não aqui, mas em São Paulo, a gente sempre olhando o espaço, é o que qualquer empresa quer ter. E eu já tive essa demanda de outros locatários que falaram: "Pô, eu queria um negócio que fosse assim, bem amplo, para que eu não precisasse dividir a minha equipe, etc. É exatamente esse espaço. Ele é um espaço com muito mais flexibilidade, muito mais amplo e com um grande upside de área locável. Então, realmente só olhando por dentro para entender, mas eu acho que ele é muito aderente. A gente tem os 6 pilares, né? Ele é muito aderente ao que a gente acredita. É, Ok. Bom, Érica, o pessoal realmente muito bravo com relação ao nível de alavancagem. Quando você olha isoladamente a LTV, dá quase 50%. Quando você isola, fica só com ativo, dá cerca de 30%. O pessoal está bravo porque está aumentando só 1 centavo na distribuição. O que eu queria te perguntar? Olhando para um horizonte de curto, médio prazo, vamos colocar, você tem 12 meses tranquilo, você já colocou no relatório que você tem caixa para 12 meses, você tem carência de amortização. Então vamos colocar entre 12 e 24 meses, entre 1 e 2 anos. Você tem expectativa de vender algum ativo para gerar mais ganho de capital, para reduzir esse nível de alavancagem, ou você entende que vocês estão tranquilos com esse nível de alavancagem, acha que está bem equacionada, dada a tipicidade do contrato? Então eu queria saber qual é o seu nível de conforto como gestora. Tem essa visão? Não estou te pedindo promessa para vender um ativo, mas como é que está na sua cabeça? Crescer o fundo e automaticamente diluir, fazer uma gestão ativa para ajudar a acelerar esse processo? Como é que está nisso aí? vamos lá. A gente tem caixa, na verdade, quase até o final ali de 2023. Então a gente tem esse Isso. ano e a gente tem quase 24 meses aí sem precisar se preocupar, digamos assim. E a decisão, a gente nunca pode contar só com uma coisa. Então a gente olha para esse horizonte, a gente também, o trabalho de buscar girar o portfólio, ele é um trabalho constante nosso. É óbvio que quando a gente aumenta o fundo, aumenta um pouco uma concentração ou outra, a gente passa a olhar para isso com mais detalhe e com mais foco. Então, eu acho que nesse momento é natural que a gente esteja com foco nisso, sim, mas é um foco que a gente sempre teve, tanto que
a gente fez a venda da Renner ano passado, e a gente está sempre olhando o mercado, a gente nunca está parado, não só para vender, como para comprar, é parte do nosso papel estar olhando as oportunidades. E aí eu acho que a gente tem essas ferramentas aqui, a gente vai buscar gerar portfólio sempre, a gente tem ainda um conforto com caixa que faz com que a gente não precise tomar nenhuma decisão desesperada, e eu acho que a gente está bastante confortável com esse nível de alavancagem, porque essa dívida especificamente, apesar da gente estar olhando agora um volume de dívida um pouco maior do que o que a gente estava acostumado a carregar, é muito importante entender que essa é uma dívida que está atrelada 100% atrelada ao contrato. Então, ela é uma dívida de 15 anos, que cabe 100% dentro desse fluxo. É uma dívida tailor-made, né? Ela foi feita certinha para casar com esse fluxo ao longo do tempo, no sentido dos PMTs todos. Então, a gente está muito confortável com isso. Foi uma decisão tomada como um todo, e esse é o nosso trabalho de gestão ativa. Se tiver a oportunidade de vender e girar o portfólio, vamos girar e vamos vender, obviamente. Muito bem. Pessoal, quem está chegando agora, o relatório do Vino foi publicado agora há pouco na B3, expectativa de rendimentos até junho de 2022, entre 32 e 36 centavos. Érica, como eu falei, aqui está parecendo um tribunal do júri, mas você aceitou o desafio, eu acho isso muito bom, porque passa aí as informações que os cotistas querem, né? Érica, o pessoal estava um pouquinho chateado com o seguinte, que chegou uma pergunta para mim. Baroni, a gente com a cabeça de cotistas, tínhamos muito lucro acumulado. Poxa, fizeram uma emissão e agora vai diluir esse nosso lucro com os outros cotistas ou numa nova fase do fundo. Será que não teria sido melhor se a 20 tivesse nos dado todo aquele lucro que nós carregamos o risco até aqui e passado a regra e começado de novo nesse novo patamar? Entendo a pergunta. Eu acho que, assim, na nossa visão, a gente trouxe uma operação que também diminuiu muito o risco do fundo, concorda? A gente migrou de um portfólio que tinha mais ou menos, sei lá, 41% de contratos atípicos para um portfólio que agora tem mais 70% da receita de contratos atípicos. Então, uma operação ela nunca é de um indicador só. Óbvio que se você olhar só por essa métrica, você talvez vai falar, me entrega todo esse rendimento aqui, e aí a gente, sem contar que eu acho que é muito importante a gente olhar como a gente sempre olhou para esse rendimento, né? Obviamente, com exceção do que foi gerado pela venda da Renner, que a gente era obrigado a distribuir, a gente vem carregando isso há um certo tempo. É um conforto adicional aqui para a gente de justamente segurar certas oscilações do mercado. E eu acho que você tem que olhar como um todo. Você pode ter diluído aqui um resultado que tinha acumulado, mas você ganhou na outra ponta, rentabilidade, porque foi uma operação que trouxe um incremento de rentabilidade, e você trouxe uma redução de risco, porque a gente trouxe um contrato atípico de longo prazo que está contribuindo muito para essa estabilidade desse rendimento que a gente está olhando agora. Muito bem, é isso aí. Outra questão que é bem interessante aqui. Quando você fala da alavancagem, que você tomou uma dívida de IPCA mais 6,95, olha como é que o pessoal gosta de investigar. Isso está dentro do Canip, está dentro de um fundo do Quineia. A pergunta é, nesse momento que você vai fechar a operação com a Quineia, há por parte de vocês uma pesquisa de mercado, tentando buscar isso com outros parceiros, para tentar ser a menor dívida possível? Como é que isso é feito nos bastidores, Érica? Tem alguma... Vou fazer um leilão invertido, vou usar o termo que É o nosso exatamente assinante isso, usou. mas Então é vai lá. exatamente isso. O Canip não é o 100% detetor dessa dívida, tá? Ele pode ser 2 investidores. Foi feita uma oferta 476 e ela foi feita no formato do que a gente chama de taxa teto com booking holandês. Então, como é que funciona? A gente tinha uma taxa teto garantida que era de 150 bases, era um spread de 150 bases para a NTNB do prazo referente, que era, no nosso caso aqui, é de 30. E aí, o que acontece? A gente foi recebendo os bids de vários investidores e, na verdade, cada investidor ele vai botando a sua taxa e você fecha a taxa no que completa o book todo pela menor taxa. Então, no nosso caso, a nossa taxa teto era 150. A gente fechou a 125, um spread bem pequeno para a NTNB, justamente porque a gente tinha uma over demanda, né, digamos assim, e a gente conseguiu fechar com esse spread ainda menor. Então, sim, é uma espécie de um leilão, ele tem esse formato, e o Canip, ele pode ser um dos investidores, ele não é o único, é um pool de investidores, porque nesse caso aqui, a gente fez uma oferta 476, até pelo volume da dívida, né? Às vezes é muito comum a gente procurar diretamente
um player de mercado que é capaz de oferecer a dívida 100%, porque aí você eventualmente consegue negociar taxa, né, sem mais fácil, mas como era um volume grande, a gente partiu por essa opção e a gente Uhum. conseguiu um spread que eu considero muito bom. Então, tá bom. Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta super pessoal, Érica. E fiquem ao final, a última pergunta que eu vou fazer para a Érica vai ser justamente do caso CVM, MXRF, como é que o Vino estaria enquadrado dentro de toda essa situação, caso a decisão avance do jeito como ela está, tá bom? Fiquem aí até o final. O pessoal está indignado com 1 centavo. Pessoal, eu já perguntei para a Érica, só recapitulando, ela entende que esse 1 centavo a mais como contrapartida, você também teve um crescimento e uma diluição de risco do fundo. Então, você, mesmo assim, diminuindo o risco do fundo, você ainda conseguiu aumentar, mesmo que marginalmente, o rendimento. Pode completar, Érica. Porque você tinha feito essa pergunta, acho que estava junto com outra, eu acabei esquecendo até Vai de lá. completar um ponto que eu acho que é muito importante. Esquece o efeito da alavancagem, vamos pensar de forma bem simples em qualquer aquisição, tá? Imagina o seguinte, se O o povo tá Vino... bravo aí, ó. 1 centavo, 1 centavo. Só... O que tá chegando de 1 centavo aqui é só isso. Então, Vai. vamos lá. Na verdade, acho que as pessoas estão muito presas a 1 centavo. Primeiro porque a cota do Vino, ela tem uma base menor, sempre teve, né? Então, às vezes, você acaba, né, nessa questão aí do centavo. E o outro ponto é que eu acho que a gente tem que olhar para o que é qualquer operação, né? Vamos lá. Esquece a alavancagem, vamos pensar na aquisição. Imagina que o Vino está gerando aqui um dividend yield de 7,8, tá? Para eu gerar esse 1 centavo a mais, e imagina que eu não vou fazer nenhuma alavancagem, eu tenho que fazer uma nova emissão de cotas com um ativo que está rendendo a mais do que o meu 7,8 para puxar essa média para cima. O 1 centavo a mais, ele o que eu acho que não está claro é que ele é o delta para a média do que a gente gerava, né? Porque você tem que imaginar que sempre que eu estou gerando esse rendimento a mais, eu estou emitindo mais cotas para pagar esse rendimento. Então, o 1 centavo adicional, ele é o delta a mais, ou seja, ele é a diferença que eu estou gerando a mais com esse ativo para a média que o próprio fundo já gerava antes. É isso que eu acho que talvez não esteja muito claro, porque pelo tamanho e pela dimensão da operação. Mas é assim em qualquer cenário. Aqui a gente não está falando do resultado final. A gente está falando do quanto depois que eu emiti todas as cotas, paguei toda a dívida, o quanto a mais eu estou gerando? É 1 centavo. Só que você tem que olhar que eu poderia estar fazendo essa operação, supondo, entre aspas, né, no 0 a 0, diminuindo o risco do fundo potencial, mas ainda assim eu estou gerando um centavo a mais. E Muito eu bem. acho que fica muito claro quando a gente olha o dividend yield, né? Quer dizer, a gente saiu de um dividend yield de mais ou menos 7,7 no recorrente do ano passado, e a gente está falando agora de um rendimento de mais de 8%, né? Para esse mês. Então, assim, eu acho que tem que botar as coisas um pouco em proporção aí. Então, eu acompanhando o chat aqui, Érica, eu vou te deixar como dica você tentar desenhar isso num relatório para defender a tese de uma maneira mais visual, que eu acho que está precisando. Fica a minha sugestão pelos meus anos de estrada com fundo imobiliário. Claramente o que está acontecendo aqui no chat ilustra que talvez se você desenhar e granular isso melhor para o seu cotista, afinal de contas são 103, e vocês fazem webcasts trimestrais, então eu acho que dá para preparar alguma coisa para tentar granular isso melhor, tá bom? Claramente está tendo uma assimetria entre expectativa, realidade e efetividade aí do que está acontecendo. Bom, Érica, caso extremo, o pessoal perguntando, a Rede Globo não renova a concessão, eu não entendo muito disso para te falar a verdade, mas vamos supor que por hipótese não renova e a empresa começa a entrar numa espiral de dificuldades financeiras, estou pensando no caso extremo, tá bom? Existe alguma proteção a favor do fundo, ou seja, fiança, seguros, etc., que protegem essa operação, pelo menos por um espaço de tempo? Não, nessa operação a gente está com risco globo da holding, que, como eu falei aqui, é uma empresa com 17 bilhões de ativos, com 7 bilhões de caixa positivo, né? Já, como eu falei, líquido positivo, excluindo as dívidas. Então, eu acho que assim é um cenário muito crítico aqui a gente imaginar uma empresa desse porte ir a um caso extremo como esse. Ainda assim, eu acho que é isso, né? Olhando do ponto de vista hipotético, né, desse cenário, a gente vai sempre olhar para o lastro final, que é esse ativo, que na nossa visão a gente comprou muito abaixo de preço de mercado, que são esses 13.800, um ativo que tem um potencial adicional
como eu falei, tanto de incremento de área locável, pelo uso adicional desse pé direito super alto que a gente tem nos módulos de produção, como eventualmente até no caso de que a Globo saia aqui, tendo disponibilidade de compra de CEPAC, esse é um terreno valiosíssimo se você parar para pensar, porque aqui a gente tem 56 mil metros quadrados de área construída, num terreno de mais ou menos 43. Se você entra numa operação de CEPAC, você pode construir até 4 vezes. Então, a gente tem ainda um valor adicional aí do terreno que a gente nem está colocando nessa conta. Então, eu acho que, assim, num caso muito extremo, do locatário, que no caso é a Globo, passar por essa situação, eu acho que o grande lastro, a grande garantia que a gente tem aqui foi ter feito a aquisição num preço com muito conservador, digamos assim. Muito bem. Por algum motivo, perguntando aqui também, Érica, por algum motivo passou pela cabeça de vocês fazerem uma assembleia para levar essa operação para os cotistas aprovarem? Não, na nossa visão, assim, é trabalho absolutamente padrão da nossa gestão aqui, como a gente Uhum. compra e vende ativos e eu acho que esse é o trabalho da gestão, como a gente sempre fez, como a gente sempre vem fazendo. Eu acho que a Muito única diferença aqui talvez seja a dimensão do negócio, que talvez seja diferente do que a gente fez, mas que é natural do crescimento do fundo. Pergunta pessoal, tá bom? Eu quero ouvir vocês um pouquinho sobre outros contratos aqui rapidinho, mas pergunta bem pessoal para você, Érica. Você acha que se essa operação não tivesse sido com a Globo, tivesse sido com uma multinacional alemã, seja lá o que for, não teria dado tanta polêmica assim? Você acha que pelo fato de ter o nome Rede Globo no processo todo aí, gerou esse burburinho todo no mercado, essa insatisfação toda dos cotistas, ou de parte dos cotistas, pelo menos? É engraçado, porque tem 2 lados da moeda, né. Para muita gente está sendo digamos assim, um ponto de atenção. Para muita gente que conhece o negócio e se sente confortável, é o contrário. Por exemplo, é como eu mencionei, essa é uma dívida que a gente levou para o mercado, e você vê, a gente teve uma sob demanda para essa dívida, mostrando que o crédito Globo é sim um crédito muito bom, ao ponto de que a gente conseguiu um spread aí de só 125 basis points para a NTNB. E eu acho que isso tem muito a ver com como esses credores estão enxergando o risco Globo. É óbvio que você tem o risco fundo, né, no primeiro, mas num contrato desse, o credor está obviamente olhando para o risco do locatário final, que é a Rede Globo. Então, eu acho que da mesma forma que o conhecimento, né, e o peso do nome Globo, por um lado, pode ser um pouco gerar um pouco de burburinho, por outro, claramente ajudou muito, e a percepção de quem de fato olhou para esse risco e avaliou é uma percepção excelente. A gente teve uma sobredemanda para um CRI de 340 milhões de reais num mercado bastante complicado e fechando taxa. Então, eu Uhum. acho que, assim, não é só a minha opinião. Você perguntou a minha opinião pessoal, mas eu diria Sim. que a opinião do mercado é de que eu prefiro estar com esse contrato do que com um outro qualquer, Sim. talvez. Muito bem. Érica, vocês no relatório gerencial publicado agora há pouco, minutos antes da live, vocês apontam um resultado acumulado não distribuído de 71 centavos por cota. E ao mesmo tempo você coloca um guidance entre 32 e 36. Vocês foram conservadores aqui, ou porque aqui ainda está faltando alguma informação de despesas financeiras que devem aumentar, ou alguma receita da Camicado que já não vai pontuar mais e você está querendo ser conservadora? Qual foi na cabecinha da Érica, como é que foi essa situação aí? A gente sempre tentou manter, eu acho que a gente carregava, antes de 2021, a gente também carregou por um bom tempo um resultado, acumulado, né, e tinha muito essa mesma pergunta, né, e a nossa resposta era: "A gente vai carregar para eventualmente ter um momento que a gente precise, enfim, e aí veio pandemia, a gente acabou usando, depois a gente acabou recompondo esse resultado. Então a visão é a mesma que a gente sempre teve desde o IPO. O que a gente distribuiu de adicional em 2021 foi o resultado que a gente tinha que distribuir pela venda da Renner. Ter essa gordura, a gente sempre carregou, independente da nossa visão, digamos assim, né? Sempre foi saudável que a gente tivesse. A Camicado, a gente de fato recebeu a multa,
A gente recebeu ela 100% no mês que foi o mês que eles saíram, que foi, se não me engano, em novembro, e a gente está computando isso aí para frente, obviamente. Então, uma parte disso, sim, está aí dentro, mas tem uma parte maior ainda, que é a parte do resultado que a gente já carregava desde o IPO e que é a nossa visão carregar para eventuais coisas que a gente não está vendo. Foi o caso da Uhum. pandemia, a gente teve ali no augezinho da pandemia algumas inadimplências e a gente não precisou mexer em resultado. Depois a gente recompôs, né, caiu o saldo de resultado acumulado e depois a gente recompôs. Então, no É final do essa dia, é um visão. pouco conservadorismo aqui nisso aqui, né? Sim, eu acho que assim, É, o número que a gente está olhando aqui agora para 2022 é o número que a gente está gerando. É ok, isso. tá bom. Outra coisa, Érica, vamos falar voltar um pouquinho na alavancagem. O nível de alavancagem do fundo, 48%, mas na sua interpretação, esse número precisa ser revisto, ele é mais perto de 30%, porque você considera uma outra forma. Vai lá, explica você, por favor. Não, quando a gente fala a gente chama de loan to value, né, então é Uhum. o total de dívidas que a gente tem que olhar pelo total de ativos, né. Hoje, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 900 milhões, e ele é composto por 1,3 bilhões de ativos, e pela dívida que a gente tem aí de mais ou menos 500 milhões. Então, o que a gente tem na verdade, é um loan to value de 30%, porque eu estou olhando aqui para essa dívida sobre o total de ativos que eu tenho. Existem outras métricas, né? A gente pode usar, você pode querer olhar sobre o patrimônio? Sim, mas você tem que olhar sempre que a gente cresceu. A gente cresceu passivo e cresceu ativo, né? Então, quando a gente olha a dívida, a gente olha sobre o ativo. E aí, nesse caso, a gente está falando do que a gente chama de LTV, que é o Loan to Value, de 30% aproximadamente. Eu tenho pedido para todos os gestores, e vou te pedir aqui ao vivo, de colocar um cronograma de amortizações. Você disse que está bastante confortável até final de 2023. Isso. Olhando mais para frente, já que são 15 anos, né, uma dívida estruturada, o que o cotista assim, pode temer? Vamos pensar no pior cenário. É uma emissão de que vulto para que possa atravessar de um ano para outro? A gente divulga a projeção da nossa dívida nos relatórios trimestrais, tá. Até entendo que agora tem que esperar o último Uhum. ainda não reflete a aquisição da Globo, então a gente em breve vai ter o próximo relatório trimestral, que já acho que já está até agendado, pelo menos o João já botou aqui na minha agenda, então não sei se ele já divulgou a data, mas vai ser em breve. E aí a gente vai ter a projeção ano a ano, né, que é como a gente faz, a gente põe principal e juros ano a ano de todo o nosso passivo. E como eu falei, até praticamente o final de 2023, a gente não tem uma necessidade adicional de caixa, e é uma dívida de muito longo prazo, o que significa que a cada ano não é um impacto gigantesco. Então, você pode tomar decisões que, para o tamanho do fundo, eu acho que isso também é muito importante, né? A gente está crescendo o fundo como um todo. Então, tudo fica um pouco maior, né? Então, se você for olhar 30 milhões de necessidade de caixa, supondo, né, para um ano, você está falando de 30 milhões para um fundo que tem 1 bi de patrimônio, que você tem 1,3 de ativos, né? É muito importante isso. Eu tenho 1,3 bilhões de ativos para vender, eu não tenho só 900 milhões de reais, né? Por isso que é importante olhar essa métrica da alavancagem versus os ativos e olhar para essas obrigações no longo prazo. Pô, se eu precisar gerar 30 milhões de reais num ano, tendo 1,3 bilhões de ativos, concorda que não é um grande problema? Uma coisa é um Uhum. fundo menor, então, assim, e essa necessidade de caixa que ela chega em algum momento existe para todo fundo que tem algum nível de alavancagem. E isso é saudável, desde que a alavancagem seja accretive, desde que ela seja bem estruturada, que eu acho que nesse caso é bastante, porque a gente está falando de um longo prazo, atrelado a um contrato também de longo prazo, eu acho que é muito confortável. Érica, você não tem noção, mas estão me fazendo 200 vezes a mesma pergunta. Então você pode responder para mim sim, não ou não posso responder. Vocês são cotistas do Vino 11? Através de outros fundos da casa, sim. Ok. E somos cotistas e inclusive aumentamos a posição também recentemente. É porque vocês têm um veículo proprietário para que vocês, acionistas, possam investir indiretamente, é isso? O próprio VIF, que é o nosso Fund of Uhum. Funds, ele é um cotista e nós, falando pessoas físicas, digamos assim, Uhum. sócios, e funcionários, etcétera, normalmente somos cotistas através do VIF e desse tipo de veículo. Então, sim, somos cotistas, somos
alinhados, inclusive acho que somos os gestores que têm, assim, é difícil afirmar isso, mas assim, a gente tem uma participação bem relevante dentro de todos os nossos fundos. Até porque, lembrando aqui, né, o Vino ele nasceu muito com... ele lá atrás era um fundo de sócios e clientes internos 20, e a maior parte permanece no fundo até hoje, tá? Acho que isso é uma informação que mostra o nosso alinhamento. Muito bem. Érica, quase 1.500 pessoas ao vivo, já estamos acabando aqui a live. Eu queria te ouvir, então, com relação ao caso CVM MXRF. Vamos pensar no pior cenário, que isso transborde, de fato, para o mercado ipsis literis, como está lá no voto, no parecer técnico da comissão. Como é que estaria o Vino diante de tudo isso? Preparado para continuar distribuindo mensalmente? Como é que seria? Felizmente, aqui no nosso caso, e aí eu vou até expandir, não só no Vino, mas em todos os nossos fundos de tijolo aqui da 20, a gente está com resultado acumulado, né? Resultado contábil acumulado, né? No caso do Vino, se você for olhar lá em 2020, no resultado de 2021, a gente tinha um resultado acumulado. A conta que você tem que fazer é olhar esse resultado, esse lucro contábil acumulado, e descontar o que foi distribuído, tá? E aí, no caso, se a gente for olhar para esse número atualizado já para o mês de agora, a gente está falando ainda de um resultado positivo de mais de 8 milhões de reais aqui, contábil para o Vino. O que significa que mesmo após, né, que acho que isso foi uma pergunta recorrente, mas o Vino teve uma reprecificação, caiu 5%. Ainda assim, a gente mantém um lucro contábil de mais de 8 milhões de reais. Então, a verdade é que, num primeiro momento, digamos assim, nada alteraria aqui para a gente. Obviamente, o que impacta seria se daqui a 1 ano tem uma outra avaliação, mexe muito para baixo, e aí a gente está exposto como qualquer outro fundo. Mas, nesse exato momento, o impacto para a gente não seria nenhum, porque a gente teria esse resultado de lucro contábil acumulado, que a gente manteria a nossa rotina aqui. Muito bem. Desculpa, era para ser a última pergunta, mas tinha esquecido de uma aqui. Vocês têm o VIUR 11, que é o Renda Urbana da 20. E muita gente questionou se o Vino poderia começar a querer virar um VIUR, né? Ir naquele caminho do Alianza, trazendo outros tipos de ativos. Não, né? Não, absolutamente não. A gente tem estratégias muito definidas, assim, isso inclusive é tão definido que até por questões de compliance a gente não pode estar aqui escolhendo para onde vai. Os ativos, eles, se é um escritório, ele tem que vir para o Vino, né? Eu não posso estar escolhendo para onde colocar. Isso é muito bem delimitado. E eu entendo essa pergunta como uma consequência daquela outra que a gente discutiu um pouco do quanto as pessoas acho que ainda não conseguiram entender quão aderente é de fato esse ativo à estratégia do Vino. Ele é um prédio absolutamente corporativo, só que com o diferencial de ser uma área muito mais ampla, de ter um pé direito muito mais alto, que na nossa visão é um upside, não é um porém, pelo contrário. Então eu acho que realmente quem tem a oportunidade, a gente infelizmente ficou um pouco limitado, a gente vai até tentar negociar para ver se a gente consegue aí nos próximos relatórios divulgar um pouco mais de imagens internas, que pelo nosso acordo com a Globo a gente ficou um pouquinho limitado de sair divulgando, porque no fundo é o ambiente deles, mas é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. A gente está falando de um prédio que o editorial do jornal, ele é um prédio corporativo. Quando você olha, é uma série de mesas muito fluidas, já num formato muito mais aderente ao que a gente acredita para uma ocupação atual de escritório, com muito mais área de convivência do que uma torre padrão, porque o ambiente ele propicia esse encontro, convívio, a troca de ideias, tudo aquilo que a gente acredita e que a gente falou tanto durante a pandemia, né? Do porquê que as pessoas vão para o escritório. É para essa interação, é para estar perto. E o editorial do jornal ele é exatamente isso, né? Então, eu acho que quem tem a visão, se a gente conseguir passar a visão do que realmente é esse ativo por dentro, eu acho que esse tipo de questionamento as pessoas vão entender que não faz o menor sentido, ele é um ativo 100% corporativo. Érica, o fundo caiu 12%. Eu tenho sempre um ditado quando eu estou dando palestra, eu falo assim, o que eu acho não importa tanto, o que você acha não importa tanto, o que o mercado acha é o que de fato a gente deve observar. Você, como gestora do fundo, também se importa com a variação. Eu sei que você não tem controle da variação no secundário, mas você se importa. Como é que você está pensando, só para a gente concluir aqui, você acha que tentar granular melhor essas informações financeiras, tentar trazer mais a defesa da tese, você acha que há espaço para vocês mostrarem para esses 103 mil cotistas que realmente
você usou um termo americanizado, mas é o que a gente acaba usando mesmo, né? Que essa emissão foi accretive, né? Que ela de fato vai gerar valor em algum momento, já que você está tão convicta disso, tem como você refletir disso internamente, enfim, como que você pode mostrar isso para o mercado, talvez de uma maneira mais objetiva, uma vez que agora você já não está mais em período de silêncio, você pode falar mais abertamente. Como é que você está pensando nisso, só para a gente concluir a nossa live aqui? Eu acho que o primeiro ponto são situações como essa, né? É estar aqui e Isso. se expor à sabatina, como você falou, né? Uma Eu já aquisição. avisei antes, né, Érica? Eu falei antes, falei, Érica, vai ser diferente essa live aqui. E eu acho que, assim, com muito conforto eu sento aqui, porque eu estou realmente muito convicta do investimento que a gente fez e da tese. Não tenho a menor dúvida de que foi um excelente negócio para o Vino. Então, assim, quantas vezes eu for convidada, vai ser um prazer estar aqui e em outros canais que são tão importantes também. Esse é o primeiro passo. Eu acho que é a comunicação. Quando a gente montou a operação, a gente ficou em período de silêncio, o que é sempre muito ruim para a gente, porque atrapalha o entendimento do mercado. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que a operação, ela acabou, acontecendo num momento em que outras coisas estavam acontecendo com o Vino, né. Por exemplo, o fim, do ano no qual a gente estava distribuindo o rendimento da Renner não recorrente. Então eu acho que tem uma certa poluição, digamos assim. Porque quando você olha para o que é o Vino hoje, para mim a mensagem final que fica a gente está falando de um fundo com mais de 8% de dividend yield, que tem 70% da sua receita em contratos atípicos e com baita potencial de upside, porque eu acho que a gente fez uma aquisição, essa da Globo, por exemplo, tenho muita convicção, abaixo do que é o preço de mercado. Então, não tenho dúvida que é um grande potencial de, não agora, mas assim, se a gente quiser ir a mercado vender esse ativo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair valor dali. E isso não precisa, né, tem valores a serem extraídos no longo prazo, né? Imagina um crescimento diário, se no caso a Globo sair, mas eu acho que pelo fato de a gente ter comprado abaixo do que eu considero o preço de mercado para esse ativo, eu acho que é muito nítido para mim que eu tenho e até um dos pilares da nossa estratégia, que a gente sempre buscou ter uma renda recorrente muito saudável, mais um potencial ganho de capital. E essa operação, para mim, ela é exatamente isso. A gente tem uma renda recorrente muito saudável, porque não só ela é um rendimento que eu considero muito bom, basta comparar com os outros fundos da indústria, a gente está em linha com o rendimento distribuído por outros fundos, com a diferença de que a gente tem um fundo muito mais estabilizado por conta dos contratos atípicos, por conta do prazo dos nossos contratos e por conta também do upside que eu enxergo no metro quadrado que está embutido aqui dentro. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora foi um momento que a gente passou por pandemia, a gente passou pela venda da Renner, a gente passou pela operação da Globo, e eu acho que às vezes analisar todos esses fatores em conjunto, realmente às vezes é muito complicado, né, para o cotista, para o mercado. Eu acho que agora talvez vai ficar um pouco mais claro, né, e aí você vai ver que a gente deveria estar tradando com um prêmio, né. Se você tem uma renda que tem esse nível de estabilidade versus um outro fundo qualquer, que você tem toda uma instabilidade, está exposto em outros mercados mais difíceis, você deveria ter um prêmio. Eu acho que isso vai se ajustar com o tempo. Mercado é soberano, né? Essa é a verdade. Eu acho que o mercado ele interpretou de uma maneira muito. Foi tudo muito rápido mesmo, de fato, tudo atropelou e aí você entra em período de silêncio, não pode falar, mas agora acabou o período de silêncio, então acho que vocês estão incomodados sim com essa queda de 12, 15% do Com fundo, certeza. e vocês têm aí, eu não diria obrigação, mas dever mesmo, assim, é quase que fiduciário de garantir o patrimônio dos investidores, então acho que o que vocês puderem granular mais essa informação vai ser bem-vinda, e o nosso canal vai estar sempre aberto para vocês aqui, então se algum dia vocês quiserem usar de novo o canal, o João sabe que pode me acionar aqui diretamente, pode voltar a explicar melhor, a gente sempre está tá disponível aqui, tá bom? Eu acho que está bem claro aqui o que o pessoal tem falado no chat, eu acho que depois você vai poder acompanhar e ler de novo para você entender que esse desconforto ele está meio generalizado, então nessas horas, pela minha experiência, colocar a bola no chão e explicar melhor é o que possa ser o mais adequado diante desse movimento. Última pergunta, prometo, Érica, rapidinho, bem telegraficamente mesmo, aquela questão do contrato com a 20 lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, no caso, né? Tudo ok, né? Já foi superado, né?
O contrato com a 20, ele tá resolvido, digamos assim, desde o início. Ele é um contrato Isso. atípico, e a gente tem aquela regra estabelecida que uma vez que o contrato vença, a gente tem que pegar aí 2 laudos de avaliação, se tiver mais de 10% de diferença entre eles, um terceiro laudo das 4 grandes empresas aí que fazem, laudo de avaliação, Cushman, CBRE, Jones Lang, enfim, são essas 4, as 4 principais. Então tá super equacionado desde sempre e ainda é um contrato que vai até aí 2030, então... Muito bem. Érica, muitíssimo obrigado. 1.500 pessoas aqui simultânea, né? Fora as outras visualizações das pessoas que passaram. Muito obrigado por tudo. Parabéns aí por todo o trabalho aí junto ao time. Vamos lá, Ilan, o João, quem mais? Luiz, Coelho, Busquet. Se esqueci de mais alguém, me perdoem aí, mas eu acho que eu lembrei da turma toda, né? Que sim. E é isso aí. Um abraço para todo mundo, uma boa semana para você aí, viu, Érica? Obrigado. Pode dar Obrigada, suas Baroni. considerações finais aí. Não, só realmente agradecer o espaço. Eu acho que a gente tem um trabalho grande aí agora de realmente explicar e detalhar um pouco mais essa operação, e foi uma oportunidade excelente para isso, então agradeço. É isso aí, pessoal. Eu fiz o meu papel aqui, sempre olho no olho, cotista, gestor, através de mim, né? Então, fiz as perguntas que vocês me fizeram. Foi uma lista. Eu fui, claro, com a minha habilidade aqui, juntando uma coisa com outra para que a gente pudesse ser mais objetivo, mas eu fiz uma varredura aqui. Tenho absoluta convicção de que todas as perguntas que foram nos enviadas aqui foram respondidas, tá bom? Qualquer coisa, deixa o comentário aí abaixo que o pessoal aí de RI, o João, vai depois e responde aí para vocês, ou mande ri@20fi, não é isso? .com? Isso aí. É isso aí, então tá bom. Érica, obrigado, boa semana, gente, valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.